bem-vindos ao direito. Seja onde for, o nosso clube está no peito. Dos CMLS, placagens e sidesteps, trazemos o clube a casa na forma de um podcast. Olá, eu sou Gonçalo Luva e estou em casa no podcast do Primeiro Direito. Bem-vindo, Gonçalo. Obrigado por teres aceito este convite para estares neste podcast. Segundo episódio da segunda season do podcast Primeiro Direito. E não podíamos deixar de contar com esta lenda viva do direito, com muitos jogos de direito, muitos anos de direito. E queria começar por te pedir que te apresentasses, quem és, o que é que fazes, falar um bocado sobre profissionalmente, familiarmente. Acho que a maioria das pessoas sabe, mas faz aí uma introdução, se faz favor. Obrigado, Sal. Obviamente que sinto-me muito orgulhoso do teu convite e depois de ter visto aqui outras lendas do direito e do nosso rugby, como o Diogo Coutinho, que é alguém que eu estimo bastante, e outros, não podia deixar de aceitar. E para o nosso clube, acho que isto é um património que pode perdurar no tempo e vai ser giro relembrar daqui a uns anos estas nossas conversas. Hoje em dia, estou na área da comunicação e dos eventos, faço tudo que seja comunicar empresas, desde ativação de ponto de venda, ativações de marca, eventos, produção gráfica. Estou ligado a uma agência de comunicação. Tenho 4 filhos, 3 filhas e um filho agora de 6 meses. Finalmente, o varão. De 6, a Federica de 4 e a Carolina de 2, e agora o Eduardo, que veio preencher a casa e dar-me a mais uma razão para eu continuar ligado ao clube. É verdade que nos últimos anos tem sido difícil, tem sido estes últimos 6 anos, desde que a Diana nasceu, não tem sido fácil. Ainda joguei muito tempo depois de vir para França, de França, que estive em França 7 anos, desde 2006 a 2014, com uma época de interregno. Mas voltando um bocadinho aqui ao início e quando comecei a jogar no direito, e aquilo que me liga ao direito vai muito atrás. É público e é sabido de todos que não comecei a jogar rugby no direito. Mas não é por isso que visto menos o clube e visto menos a camisola que outros que fizeram sempre uma carreira no direito. Comecei no técnico muito cedo, com 8 anos. 8 anos. Com 8 anos, não numa altura em que pouca gente jogava rugby, fui levado por um grande amigo do meu pai, Raul Martins, um ícone do rugby nacional para os mais velhos, e para outras gerações, que chegou a ser presidente da federação. Foi ele que me encaminhou para o rugby. Ele, jogador do técnico, e por ser estudante do técnico, levou-me para lá e era ao lado de casa e dava-me mais jeito. Nessa altura, lembro-me que os meus pais, o meu irmão, não ligavam nada a rugby. Lembro perfeitamente de estar em Azeitão em períodos de férias e ter que apanhar o autocarro para vir de Azeitão para a Praça de Espanha, para depois me apanhar na Praça de Espanha e eu ir treinar. E só bastante mais tarde, e já no direito, e quando o meu irmão é chamado pela primeira vez à seleção de júniores, é que se muda um bocadinho o chip lá de casa. E desde então, os meus pais, maiores fãs, para teres uma ideia, o meu pai foi ao Uruguai, foi à Rússia, foi à Geórgia, foi à Roménia, esteve em todo o lado e para nos seguir, e eu, sem dúvida, o maior fã e o maior apoiante daquilo que nós fizemos no rugby. E porquê é que aconteceu essa mudança? Porque o GDD? Porque a mudança do técnico? Já foi um bocado por causa da chamada do Vasco, certo? Não, eu mudei ainda antes. Eu saí do técnico nos iniciados para juvenis. Fiz o meu primeiro ano de juvenis já no direito. Na altura o Vasco tinha começado a jogar,
com uma geração muito gira e tudo da malta do liceu, do Filipe, com o Duarte Terreiro, os Barreiras, o Filipe Canas, o Rui Tostões, uma equipa muito gira. Eu não fazia sentido estar a mudar, eu não estava bem depois de uma digressão valhada ali, que no técnico as coisas não correram bem, eu decidi trocar. Na altura não fui o único a decidir trocar de quem estava no técnico, e não fazia sentido ir para outro clube, apesar de ter o meu primo João no Belenenses, não fazia sentido ter o meu irmão a jogar no direito e eu não me juntar. Desde então, desde os juvenis, que representa, adorei toda a formação no direito, sempre tive muito bem recebido, desde o início fui muito bem recebido, e identifiquei-me logo de primeira. E foi um bocado então por causa de influências de amigos, certo? Certo, sim, tinha muitos amigos, desde houve o Pipoca, da minha geração, já muito amigo, tinha N pessoas que me fizeram trocar, tínhamos também uma equipa gira, tinha o Kiki, tinha o Marco Rocco, o Martins, o Rei também, que jogava, é um ano mais velho que eu, jogava com o meu irmão e comigo, Benjamin, tínhamos uma equipa muito gira e eu fazia um bocadinho dos dois. Eu treinava nos juvenis, mas às vezes ia treinar com o meu irmão, e treinava e gostava de treinar nos júniores também. E há aí umas histórias engraçadas de que com o Silvio Cunha, com alguns treinadores épicos que são engraçados de reviver. Pronto, então, desde então, depois fui séniores. O meu primeiro treinador nos séniores foi o Zé Mendes. Foi com ele que eu fiz o meu primeiro jogo nos séniores, com 18 anos, contra o Belenenses, lembro perfeitamente do jogo, em Monsanto. E depois nessa época acabei por jogar praticamente no banco, depois ia entrando. Claro. Mas lembro perfeitamente. Isso foi em que ano? Isto deve ter sido 2003, 2004. 2003, 2004, 2004. Foi essa época, foi 2003, 2004. Depois, nessa época, quando o Zé Mendes vem, ganhamos a Taça Ibérica. Não joguei, estava longe de jogar ainda. Foi em 2002. Mas já sentiste ali o pulso à coisa, não? Sim, claro. Depois é o que eu tinha N referências e pessoas que me marcaram muito em todo o rugby, no rugby nacional, mas obviamente há sempre outras referências noutros clubes, mas sendo direito naquela altura uma equipa top e que ganhava tudo e que lutava sempre e que era competitiva em todo o lado. Tinha sim, as maiores referências sem dúvida a nível de rugby são ali. Qual é que é a tua primeira memória que tens do direito? Ou como adversário ou como jogador? Qual é que foi aquela coisa que te marcou? Tenho no ano foi, por acaso foi engraçado, no ano em que o técnico é campeão nos séniores, num ano muito giro, muito competitivo, o direito perde, acaba por perder o campeonato contra o técnico, mas fui ver o jogo do direito técnico em Monsanto, com um ambiente de loucos. Eu lembro perfeitamente de ser o Luizinho Portela do outro lado. Eu já o conhecia, de zero picados, mas percebi que estava um ambiente no estádio em Monsanto de loucos, e realmente ainda me lembro perfeitamente disso. E depois, como te digo, as amizades que lá tinha, e com o Vasco lá não fazia sentido ir para outro sítio. Claro. Portanto, foi mesmo natural, mas ainda me lembro perfeitamente, lá no fundo, aquilo que gostou-me, não é? Tinha do outro lado, e era aquilo que tinham feito e que tinham construído, era giro se tivessem ganho logo naquele ano, e depois viemos a ganhar. Foi sempre a abrir. Foi sempre a varrer. Olha, ainda que é uma fase da tua vida, aquela fase que tu jogaste profissionalmente, como é que, ou seja,
por alto, como é que contas-nos um bocado como é que surgiu, ou seja, onde é que tu andaste, em que equipa jogaste e o ano de interregno, e um bocado o que é que era o teu dia-a-dia como jogador profissional, porque não há muitos em Portugal, é um marco. Olha, a primeira oportunidade surgiu, nós já éramos treinados pelo Daniel, e o Daniel pôs-me em contacto, perguntou-me se eu queria, se eu tinha interesse. Eu acho que ele viu ali talvez um potencial, né? Estava longe de ser o jogador, de ser um jogador eu acho que era uma margem de progressão, e depois com as capacidades físicas que tinha, com a altura que tinha, que estava a desenvolver, eu acho que ele viu ali uma oportunidade e perguntou-me se eu tinha interesse. Aí na altura nós tínhamos uma maneira de ver o rugby, o Vasco e eu éramos dentro dos amadores, nós tínhamos ali uns rituais, íamos sempre a seguir aos jogos, íamos sempre à casa do Felini buscar as cassetes, fazíamos uma análise de vídeo, tipo, os dois a ver o jogo, o que é que tínhamos feito bem, o que é que tínhamos feito mal, o que é que havia para melhorar. Nós vivíamos rugby. E quando o Daniel me faz aquela pergunta, eu disse, claro, Daniel, adorava, um sonho poder ser profissional, se tu achas que eu tenho essas capacidades, põe-me lá em contacto. E ele tinha um amigo que estava a treinar em Itália, eu mandei os primeiros cassetes, primeiros DVDs, eu acho que começou, já vi os primeiros DVDs, mandei os DVDs. Nesse ano acabou por não acontecer nada, mas ficou ali a pulgar atrás da orelha e ele enviou os meus vídeos para a França, para um agente francês. Depois o Montpellier, em 2006, nós jogámos, fizemos um torneio em Lisboa com Jaguares, com Itália A. Eu já estava na seleção. E o próprio treinador do Montpellier, na altura uma equipa da primeira divisão, do top 14, me escutava para não descer. Tinha um bocadinho, era conhecido por assim, umas contratações diferentes. Tinha de buscar o Mamuka Gorgodzi, o Mamuka no ano anterior, e soube, e estava à procura de alguém como o perfil. Isto é muito assim no rei profissional, procura jogadores pelo perfil que tem. Veio a Portugal, a segunda divisão veio a Portugal, viu os jogos da seleção, gostou do que viu, tivemos uma conversa, convidou-me para ir a Montpellier, eu meti-me no avião com o meu pai e com o Rui Alvarez, que na altura estava muito ligado ao rugby, tinha ajudado o Aguilar também quando foi para Montmarsan, e metemos-nos no carro e fomos ouvir a proposta. Metemos de avião para Barcelona, depois carro, fomos ouvir a proposta. Depois assinei o meu primeiro contrato no Montpellier em 2006, no ano antes do Mundial. Um contrato espoir, fiquei no centro de formação. Centro de formação imagina um edifício grande, primeiro andar, tipo parte administrativa, com um ginásio. Nesse centro de formação, onde nós dormíamos, fazíamos a parte física. Depois tinhas vários setores, tinhas os mais novos, que faziam os mais novos, os carrabos, que é um escalão antes dos espoir, tem um campeonato normal, os espoir têm um campeonato normal, depois tens sempre no plantel, tens 10 jogadores dos espoir que treinam com a primeira equipa. Foi isso, eu estava como espoir, mas estava a treinar todos os dias com a primeira equipa, com os séniores, treinava, cheguei lá, lembro perfeitamente de estar a treinar 3 e 4 vezes por dia, para épocas duríssimas. Lembro-me de sair na de Lisboa. montanha. Aliás, lembro-me de sair de Azeitão com a minha mãe de carro para Montpellier a chorar. Era puto. Tinha estado um ano fora, sabia o que era sofrer, o que era saudades. E estava-me a gostar e custou-me sair. Ia para um centro de formação, viver sozinho. Era uma grande diferença, apesar de ser aquilo que eu sempre quis, que era ser profissional de rugby. Portanto, lá fui e contigo, cheguei numa altura, cheguei em junho, em julho, quem assina os contratos são de julho a julho, logo ritmo alucinante, esquece, treinar 3 e 4 vezes por dia, onde eu lembro, treinávamos 2 vezes de manhã, de verão 2 vezes cedo de manhã
e depois 2 vezes à tarde, pá, fazia cestas tipo noites, pá, vestia o pijama, ia para a cama, dormia 3 horinhas, 4 horinhas, pá, de rastos. Pá, foi um ano duro, pá, mas muito giro. Pá, tenho no centro de formação, pá, 5 e 6 gajos, 5 e 6 jogadores, pá, que chegaram a ser internacionais franceses mais tarde. Pá, o Louis Picamol, o Fulgence, o Fufu, o Fulgence Rago, o François Tranduc, o Julien Thomas. Pá, tínhamos uma equipa muito gira de export, pá, fomos vice-campeões de França, chegámos a ser campeões de França. Aí, nessa altura, o Montpellier jogava o Top 14 e jogava a Challenge Cup, que era a Challenge Cup, e nós rodávamos muito. Portanto, nesse ano, no primeiro ano, fiz os 4 jogos da Challenge Cup, e fiz a minha estreia no Top 14, num jogo em Brouin. E lá estava o meu pai a ver o jogo. Espetáculo. Foi uma loucura, portanto, ainda esse ano foi uma loucura, e depois foi um ano muito atípico, porque foi o ano também da qualificação, 2006, onde nós nos qualificámos em março. Portanto, uma das coisas que eu sempre disse ao meu treinador, e ele sabia, era: tem que ir à seleção, não é? Tem que ir à seleção, é um ano diferente. Vou dizer que da minha carreira, foram poucos os jogos que faltei. E faltei a jogos da seleção, não porque não quisesse jogar, mas porque tive que escolher, em certas alturas, se estava no grupo, se era um jogo importante, se não era. Obviamente todos os jogos da seleção são importantes, mas se estivesse no grupo para jogar e para ser titular ou convocado, tinha que analisar. E lembro perfeitamente de havia jogos da seleção que eu ficava até meio da semana, via que não era convocado, metia-me no avião, vinha, treinava e depois jogava. Portanto, são escolhas sempre difíceis, não é? Sim, sempre difícil, porque depois desse primeiro ano que correu bem, assinei o meu primeiro contrato profissional, um contrato profissional de 2 anos. Portanto, tive o ano Espoir, 2 anos, sempre como profissional, sempre ali o Montpellier a lutar para não descer. As coisas começaram a subir, e em 2010, um bocadinho uma reestruturação no Montpellier, vamos buscar um treinador top. Tínhamos muitos jogadores internacionais, jogadores argentinos, australianos, sul-africanos, e o Fabien Galtier, provavelmente o melhor treinador que eu tive tecnicamente, uma máquina, que hoje está na seleção de França. Como pessoa era intratável, era muito difícil. Mas eu percebo hoje em dia, mesmo a nível profissional, que é difícil conciliar quando se é tão bom numa coisa. É porque falta qualquer coisa no outro lado. E eu acho que nós temos que aprender a sobreviver, viver com isso, e aprender a sermos melhores com isso. Esse ano, em 2010, foi uma loucura, as coisas começaram a correr bem, começámos a entrar com o pé direito. Na sexta jornada estávamos em primeiro, e em 2010-2011 acabámos por ir à final do Top 14 no Stade de France. Foi uma loucura. Apurámos em sexto, portanto fizemos a barragem. O primeiro jogo da barragem foi contra o Castres. Ganhámos em Castres. Depois, segunda foi a meia final foi contra o Racing em Marselha, com a equipa do François Stein, o Sébastien Chaval. Tinha uma grande equipa. Ganhámos, sempre underdogs. Chegámos à final com o Stade Toulousain, com o Toulouse, também com uma grande equipa, com o do Soutoir, com os gajos todos. 80 mil pessoas. Eu, nesse fim da época, a meio da época, como no jogo, 3/4 da época, num jogo contra o Stade francês, veio uma mocada nas costas e fiquei com uma hérnia traumática. Na altura eles diziam que não era para operar, portanto eu ia fazendo fisioterapia, e aquilo não havia meio de passar. E tive, ao fim da época, quase não joguei.
pá, já estava todo, pá, não me mexia. Tanto que no fim dessa época, pá, voltei para Portugal e E decidi foste à ser operado faca. às costas. Fui operado fui operado a hérnia e lá está. E esse depois foi o meu ano de entrega. Pois, Fui operado em setembro. Fui operado em setembro, voltei ao direito. Pá, nesse ano também foi importante para mim porque consegui acabar o curso. Pá, acabei o curso, estava na nova. Aliás, quando fui para a França fiz Erasmus, depois tive que pedir transferência para a Universidade de Direito de Montpellier. Pá, fui fazendo cadeiras. O meu pai, a única coisa que me disse é: Gonçalo, vai fazendo cadeiras, pá, não interessa quantas. Aí eu ia à faculdade, fazia uns exames, há outros, os professores tinham eram alguma porreiros. condescendência comigo, epá, e lá me passavam em orais. Bem, e depois nesse ano, quando voltei, fui operado, pá, fui à faculdade e disse que cadeiras é que eu preciso. Voltei para Portugal, para a Nova. Certo. Pá, fiz um apanhado das cadeiras que tinha de fazer 2 semestres completos com 6 cadeiras, 6 cadeirões, porque eram as obrigatórias. Pá, lá acabei por fazer o curso nesse ano, em 2011. Portanto, a minha faculdade foi uma epopeia, mas Olha, foi muito. e puxando por aí, já falaste várias coisas, mas o que é que conseguiste tirar? Já falaste várias coisas, assim por alto, o que é que conseguiste tirar desta experiência profissional para a tua vida? Que foram várias coisas, não é? Espírito de sacrifício, Pá, sim, tanta a coisa. primeira coisa, digo-te que esse ano foi importante para ver que é muito mais fácil ser-se profissional do que ser-se amador. Pois, Amador e é uma das razões que faz com que Portugal não seja, pá, não desenvolva tanto o rugby, é por isso mesmo, é que é preciso um espírito de sacrifício enorme, uma organização, uma entrega. Todos estes valores que nós aprendemos no rugby, pá, têm que estar muito apurados, senão, pá, acaba por acontecer. é uma grey zone, não é? Tipo, zona cinzenta, Sim, porque não és tu uma vá, coisa nem outra. não és uma coisa nem outra, pá, estás a despender tempo e depois, pá, chegas a treinos e queres te divertir, epá, e as coisas ou não correm bem, epá, ou depois não estás a jogar. Se não estás a jogar, começas-te a pôr em causa, tipo, pá, estou a dar tanto tempo e depois não jogo no fim de semana, pá, têm que ser encaradas de maneira diferente. E digo-te, pá, é muito mais fácil ser-se profissional, onde se está 100% focado, para que é o ganha-pão. Temos tempo. Lá, no último ano do Montpellier, nós treinávamos às 7 da manhã, juntávamos no estádio, tomávamos o pequeno almoço, todos juntos no estádio. O primeiro treino, avançados no ginásio, 3/4 no campo, depois trocávamos, depois vinhamos outra vez, vídeo, e depois do vídeo treino. Ou seja, nós estávamos no estádio das 7 da manhã à 1 da tarde. E depois acabava. Depois acabava. E eu acho que também foi um bocadinho, foi um abanão, porque isto foi uma alteração muito grande que o Galtier fez. Nós não treinávamos das 9 ao meio-dia e meia, e depois treinávamos das 3 às 5. Onde podias ficar a fazer a reabilitação, extras ou aquilo que precisavas de fazer. E o Galtier decidiu, não, vamos dar aqui um abanão, vamos fazer o que eles chamavam uma jornada contínua. Chegámos às 7 da manhã, com a equipa, 7 da manhã, porque almoço todos juntos, até à 1, e à 1 estavas despachado. Ias almoçar. Isto provou que teve resultados. Uhum. Portanto, tens tempo e focas-te e à tarde ou ias levar massagens ou recuperavas ou descansavas, e aí obviamente que em termos físicos e mentais, o teu foco é esse, não fazes mais nada, não há cá treinar de manhã para depois ir treinar e trabalhar para depois, ou então ires trabalhar de manhã, e já nem te digo com filhos. Estou-te a falar numa altura completamente sem filhos. Sem filhos. Portanto, eu vinha dar valor, não é que eu não desse valor, porque eu sempre dei valor à malta mais velha e antes de ir para a França, àqueles que faziam sacrifícios e àqueles que tinham filhos e que iam jogar e iam treinar,
Mas obviamente que percebi percebi na pele anos mais tarde. E eu acho que o direito sempre teve uma maneira de lidar com a malta que estava nesta situação, de uma compreensão tremenda, porque percebes que chega a uma certa altura em que a malta com este, que é um estatuto que vais adquirindo. Não precisas treinar tanto, já sabes o que é que tens de treinar melhor, o que é que tens de treinar mais. Eu depois, quando voltei outra vez e já de vez, treinava só 2 vezes por semana, e na altura o Martim Aguiar foi perfeitamente sensível a essa minha situação. Voltei em 2014, pronto, voltando, tive esse ano no direito, ganhámos tudo. Mentira, não ganhámos tudo. Com o Pico, Sim, 2010? 2010, 2011. Não, mentira, 2011, 2012. Portanto, eu sou operado em setembro. Em dezembro estava a jogar, perfeitamente. O meu primeiro jogo foi na Tapada com a Agronomia. Nesse ano somos campeões. Não sei se ganhamos a taça, se não. Mas neste ano fomos campeões. Eu tive uma proposta para voltar para a França, mas desta vez para a segunda divisão, para o Narbonne, também uma cidade no sul de França, uma hora de Montpellier, portanto, ao pé de Perpignan e Béziers, de Montpellier, ali cidades do sudoeste francês que têm muita ligação ao rugby. Eu tive a oportunidade de assinar 2 anos. E voltei porque achava que ainda estava em condições e ainda não tinha, já tinha acabado o curso, não tinha casado ainda. E então decidi arrancar para a França e jogar e dar outra oportunidade à carreira. Correu bem, digo-te que correu bem. Narbonne, um projeto completamente diferente, passado com outras perspectivas, e o treinador, um australiano, Justin Harrison, que foi internacional australiano, foi uma mítica bola roubada nos Lions, roubada por ele. Os primeiros jogos ele era treinador-jogador, ainda joguei com ele. Um projeto também giro, e dei por mim, passado 2 jogos amigáveis, estava a capitão. O gajo pôs-me como capitão. E foi uma época muito gira. Em termos de resultados não foi nada por aí além, mas fartei-me de jogar na segunda divisão. Entretanto, eu vinha com as 5 épocas do Montpellier, tinha à volta de 50 jogos. Portanto, 50 jogos no top 14. Sim. Falar à volta de 50 jogos do top 14, que dava 10 jogos da primeira divisão por época, mais os jogos todos da Challenge Cup. Portanto, eu olho para trás e considero que quer no top 14, quer no Pro 2, tive o meu sucesso e sinto-me realizado por isso. Entretanto, quando fui para a França, também a segunda vez, pedi a Carolina em casamento. Achei que se calhar era o timing certo. Na hora. Então, o primeiro ano, portanto, ao fim do ano, casei, já em França, voltei, fiz essa segunda época, que a Carolina ficou grávida e a Diana nasceu em março e eu ainda estava em França. A Carolina, quando a Diana nasceu, eu lembro perfeitamente estar entre jogos. A Diana nasceu numa quarta-feira, eu estava cá, nós estávamos com uma lesão, pediram, eu tive cá quarta, quinta, sexta, meti no avião sexta, fui joguei no sábado, voltei no domingo, tive cá o início da semana e arranquei para a França. E a Carolina depois, cheia de coragem, porque era o primeiro filho. A Diana, a primeira filha, arrancou em março, arrancou para a França e tivemos lá os primeiros meses de vida da Diana. Muito giro, estávamos só os 3. A minha mãe foi ajudar no início, mas
Era um sonho de vida, estava profissional, completamente estável, com família e com a minha primeira filha a poder assistir aquilo Espetáculo. tudo. Era mesmo um sonho real. Mas foi curto, depois acabou por ser curto, porque nesse ano não tive propostas interessantes. Portanto, eu tinha que analisar já noutro panorama, não é? Com uma filha e a Carolina, um trabalho estável em Portugal. Eu não podia estar a fazer com que ela abdicasse disso e concentrar no rugby com uma proposta que não fizesse sentido. Portanto, depois do Narbonne, não houve nenhuma proposta que fosse aliciante, em termos desportivos e em termos financeiros para a minha família. E, portanto, em 2014 voltei de vez para Portugal. Malas e bagagens, obviamente para o nosso direito. Foram anos muito agiros desde 2014 a 2018, onde tivemos épocas brilhantes, com o Martim Aguiar, ganhámos tudo. Épocas menos boas, mas acima de tudo foi muito bom ver muita malta de antigamente e malta mais velha a dar ao clube, que foi sempre, eu acho que foi uma das forças sempre do direito, para passar, obviamente, aquilo que foram aprendendo em termos de carreira, mas acima de tudo para passar aquilo que é o espírito do clube e que vai passando de geração em geração. E isso tem vindo a alimentar com um projeto de clube que está a dar resultados agora. Eu tiro o chapéu, o presidente tomou decisões duras e complicadas, mas gajos como o Leal, como o Coutinho nunca viraram a cara. E hoje voltámos, depois de uns anos menos bons. Este ano voltámos a ser competitivos e ficámos mal habituados, não é? Voltámos a ter uma estrutura. Estamos com umas condições no nosso direito, não é? Em Monsanto, está com umas condições top, com capacidade de melhorar. Isso obviamente deixa-me alegre, porque sinto que de alguma parte de alguma maneira fiz parte dessa história. Lembro-me de equipar no balneário Antiga, completamente esburacada, para tomar banho de água fria no inverno, histórias do Arco da Velha, contar em jantares. Aqueles míticos. O Pipas a levar pontos no dia em que fomos campeões pelo Barata, depois de cair de primeira direita em coma. Há histórias que davam uma enciclopédia. É verdade. Dava uma enciclopédia, mas aquilo que fomos construindo e também pelo DNA do clube, sempre tínhamos oportunidade nos beach rugbies, juntávamos, íamos jogar, os prize monies eram todos para uma conta para se construir os balneários, foi o primeiro, eu acho que foi a primeira grande alteração que se fez, sempre numa ótica de pôr o clube à frente. Realmente, qual era a diferença que com o prize money dividido por uma equipa toda ia fazer? Eu acho que toda a gente teve o mesmo mindset, que é vamos pôr o direito em primeiro lugar, vamos pôr este bem maior que é o nosso clube à frente, vamos ajudar a construir. A verdade é que hoje em dia temos aquilo que temos, temos os campos de futebol lá atrás com a escola do PSG, temos agora o paddle, a bancada, o restaurante de primeiro direito com uma qualidade ótima, o segundo campo, está a dar gosto de ver renascer em termos de resultados. Esta primeira volta do campeonato foi... temos uma equipa, eu estava a ver com os mais velhos, já nos auto-intitulamos dos veteranos júnior. Há uma mesa que é os veteranos, e agora há uma mesa que é os veteranos júnior, lá no direito. Estávamos a analisar e estávamos, que grande equipa que temos, e voltámos
a ser competitivos. Pá, Muita resiliência. muita resiliência, pá, fizemos, eu acho, pá, o presidente teve olho, pá, foi questão do Henrique Garcia, pá, é um gajo importante, é um gajo que não era do clube, mas que veio para fora, o Zé Carvalho, também vindo de fora, pá, manter gajos importantíssimos na estrutura, pá, para mim uma peça fundamental é o nosso Diogo Campos, pá, que nem sempre é dado o devido valor, mas pá, para além de ser um fisioterapeuta dos melhores com quem eu trabalhei mesmo a nível profissional, pá, é top, tinha lugar em qualquer equipa profissional de rugby e epá, de qualquer modalidade, bastava querer. Pá, e depois lá está aquilo que tem sido os mais velhos a passarem o exemplo, para uns mais perto, outros um bocadinho mais distantes, mas sempre com palavras pá, certeiras e a passar aquilo que Sim, sou mas eu. acho que também a vossa geração, principalmente a vossa, com alguma malta ainda da minha, mas acho que fizeram muito bem a transição. Que se calhar da acima de vocês para a vossa digo do teu irmão, um bocado mais velho, Escotinho, que foi ali mais abrupto, tiveram que crescer mais a pulso, sem tanta proximidade. Também hoje em dia o rugby é diferente, mas acho que a malta que está agora acho que é a cara. Já entrevistámos aqui alguns, o Vasco Fragoso Mendes, pá, é malta bastante mais nova do que vocês, mas que fez ali a transição durante vários anos. Claro, pá, e eu vou dizer, pá, o Vasco é um excelente exemplo, pá, mas temos outros tantos, pá, vou dizer, Sim, muitos. e olhando, pá, e tens, pá, Diniz, pá, tens Manu, ver gajos como o Chigi, Tavares, ver gajos como o Prim, pá, ver Travassos, pá, o Bruninho, pá, está a ver o Bruninho ainda, pá, eu vou dizer uma coisa, e uma das razões, pá, que se calhar há muita gente que não percebe, pá, eu deixei de jogar porque eu não consigo jogar, eu vou precisar de 2 próteses nas ancas completas, de um lado e do outro, o médico só me deixa fazê-lo aos 40 anos, pá, mas eu sinto bem fisicamente, mas eu jogo um jogo, pá, e estou 2 ou 3 semanas para feito. recuperar, num mês, Claro. e já é incomportável, pá, Sim, foi esforço daquele tenho fim de isso. carreira, de chegares às internacionalizações. Aquilo que disse, o facto pá, da família, eu já não me estava a divertir porque estava com tantas dores pá, que não fazia sentido, pá, estava-me a custar para caraças e então pá, deixei. Mas pá, deixei, obviamente, numa altura, pá, depois daquela meia final, daquela meia final com a agronomia, pá, obviamente pá, com um sabor amargo, mas pá, pronto. Não dá sempre para sair por cima, é o que é. É o que é, pá, vou acompanhando, pá, e sigo de perto, às vezes, e aquilo que eu te disse há bocado, ter um filho rapaz, pá, vai-me aproximar, a verdade é que nestes últimos, pá, não é fácil, pá, e foi muito tempo dado ao direito e dado ao rugby, acima de tudo, pá, mais ao rugby, se calhar, há muitos atletas e muitos amigos nossos que deram muito mais tempo ao direito do que eu, pá, mas depois, num cômputo geral, em termos de rugby, pá, isso não se verifica, Claro. pá, portanto, é ela por ela, e eu vivo bem com isso, e Claro. digo, não me considero menos de direito do que essa malta. Claro que não. Pá, mas era tipo, eu acredito que pá, muita malta que conseguiu absorver o que era o direito e conseguiu ir transmitindo isso aos mais novos. Pá, e muito mais uma vez pá, ao Coutinho, agora ao Aguilar, que voltou também, ao Leal, pá, ao Malheiro, pá, tantos outros, ao Fragoso, que voltou, Fragoso Mendes, ao João, pá, toda essa malta, pá, Sim, em alguma fase da vida. ao escalão família, pá, para mim o Jusco e o Guarda, e o Guarda também enquanto treinador, e o Vícios, o Jusco e o Guarda para mim, pá, foram referências, para teres uma ideia, pá, a camisola do jogo contra a Escócia, do primeiro jogo do Mundial, eu dei ao Jusco.
Pá, podia ter ficado com ela, Como pá, mas dei ao referência, Jusco, sim. pá, porque pá, joguei nos inícios da minha carreira com o Zé Mendes, pá, e com o Daniel era o Jusco, e o Jusco era um exemplo, pá, e com o Bar, ainda fui ainda ao Uruguai numa digressão, pá, com o Bar também, pá, e moldaram-me, estes gajos moldaram-me Claro, como jogador e como pessoa. é esse o legado. Olha, e aqui uma pergunta que é um problema cá hoje em dia para o rugby, que é que cada vez mais jogadores a abandonar a modalidade pá, à saída da universidade, porque é complicado conciliar ainda mais hoje em dia. Como é que tu achas, já falaste aqui um bocado, mas como é que tu achas que os jogadores da tua geração, que já está a acontecer, a malta que foi ao Mundial, que, pá, que fez muito mais esforços do que a maioria da malta hoje em dia faz, de maneira diferente, mas como é que essas gerações eh, podem, ou já o estão a fazer, passar ou seja, como é que podem guiar estas gerações mais novas e passar-lhes este compromisso que havia na altura, apesar de tu dizeres que é muito mais fácil ser profissional do que ser Ah, amador. pá, Salvador, pá, uma das coisas que eu acho, eu sempre, a minha máxima sempre foi, pá, jogar rugby para nos divertirmos, e mesmo enquanto Uhum, profissionais, pá, se não nos estamos a divertir, é para alguma coisa está mal. É verdade que não precisas de ser melhor amigo para jogar rugby, não, e isso uhum, acontece nos profissionais, mas não acontece nos amadores. Pá, amadores, pá, todos aqueles com quem joguei eram meus melhores amigos e meus irmãos, e os meus padrinhos de casamento são praticamente todos do direito. Eh, ah, e aquilo que se pode dizer, e nós tivemos um objetivo claro, que era o Mundial, não é? uhum. E conseguimos viver esse sonho. Mas acima de tudo, e quando eu digo disto, divertir é sendo amador e fazendo tantos sacrifícios, pá, tens que ir treinar para te divertir. Tens que tirar o maior proveito e o maior partido, divertindo e tanto com os teus amigos. Porque a partir do momento em que isso deixa de acontecer, pá, é só sacrifício. É só Certo. sacrifício. São sacrifícios treinos, sacrifícios jogos, pá, e não vale a E pena. Portanto, acabas por sair, um não é? primeiro, um primeiro conselho, pá, para clubes e para os clubes e para o nosso direito, pá, é dar as melhores condições dentro da medida do possível à nossa malta para nos continuarmos a divertir. Divertir dentro de campo, nos treinos, nas terceiras partes, pá, que são importantíssimas. Uh, pá, depois eu acho que é um bocadinho político, mas pá, a Federação tem que fazer o seu trabalho e tem que se concentrar nesses esforços Na modalidade, não é? para poder dar condições à malta que quer fazer do rugby as suas carreiras, pá, arranjar-se e dar-se valor ao rugby, valorizar o rugby para que, pá, quando um filho meu ou um filho teu disserem que querem ser treinadores de rugby, pá, nós não dizermos, pá, não, tens que ir trabalhar porque isso não dá para sustentar. Uhum. Pá, e se a Federação conseguir criar um ecossistema, pá, de empregabilidade, está a ver, assim, à volta do rugby e que seja digno, o rugby tem tudo para poder crescer. Pá, depois é uma pesquinha de rabo na boca. Podes-me dizer que nunca vamos ser profissionais, pá, provavelmente nunca vamos ser profissionais, mas podes arranjar maneiras de seres um amador, ou um Semi-profissional, não é? semi-profissional, pá, onde consigas dar alguma remuneração, epá, com que vais ter que ir buscar apoios para poder dar alguma remuneração, pá, que não é fundamental, mas pá, camisolas, pá, eu tenho 100 jogos por Portugal, pá, e adorava ter 100 camisolas, mas não tenho estou longe disso, e mesmo que isso tivesse guardado todas, Claro. pá, não, nem pela camisola jogavas, mas acho que a Federação tem que fazer um trabalho nesse sentido. Em relação ao Uhum. direito, pá, eu estou em relação ao direito estou muito, muito contente, pá, e muito seguro, porque aquilo que se tem construído para tentar criar um clube sustentável, pá, eu acho que está feito, é praticamente sustentável, mesmo sem patrocínios, acho eu, mas para ser competitivo, pá, e isso mais uma vez tem-se demonstrado
nos resultados desta primeira volta, pá, e esperemos que seja uma época de grandes, pá, de bons resultados, de muita competitividade, pá, e depois nas finais já sabemos como é que é. Olha, momento ou top 3 momentos mais marcantes como membro da família Direito? Pá, sem dúvida o meu primeiro jogo, nos séniores, foi top. Foi o início de tudo, não é? Foi o início de tudo. Lembro perfeitamente do Pico me ir buscar para fazer uns treinos físicos para ganhar arcabouço para poder lá estar. Portanto, foi sem dúvida estar no top 3 da primeira cap com o nosso direito. Posso dizer que a época em que ganhamos tudo também é com o Martim Aguiar. 16, sim. É ótima, não é? E depois, o outro que apesar dos resultados não terem sido melhores, mas poder representar o direito internacionalmente, e fazer aqueles jogos pelo direito e ser competitivo, acima de tudo, é honrar a camisola contra os clubes que nós fizemos. Eu acho que esses são os três clubes, não desfazendo depois, obviamente, todos os títulos, todas as medalhas, tudo aquilo que ganhámos, ganha com o direito. Obviamente, esses são sempre lá em cima, mas estes três, eu diria que são aqueles que me deixam mais orgulhosos. E top 3 treinadores e jogadores que mais te marcaram no direito? Daniel Arcado, sem dúvida. Não é treinador, mas preparador físico é o Diogo Campos. Não posso dizer que não. Que o Diogo ajudou-me bastante no início, porque eu tive uma lesão também chata e queria-me operar e o Diogo não deixou. E eu lembro perfeitamente de estar todos os dias com o Diogo a fazer tratamento e o gajo pôs-me bom. Portanto, uma menção especial ao Diogo Campos. Dupla Diogo Coutinho e Miguel Leal, por aquilo que fizeram numa época de transição do direito e que assumiram responsabilidades numa altura difícil. Podem não ter tido resultados, mas deixaram tudo aquilo que tinham e que não tinham, tal como fizeram dentro de campo, como jogadores fizeram enquanto treinadores. Portanto, são estes 4 que vão para o meu top 3, mas sempre que esta dupla faz em termos de jogadores, obviamente o Vasco, partilhar vitórias e derrotas com ele no direito, na seleção e no Montpellier, é único. E estar hoje quarta vida toda. Estar hoje presente nos Centurions com ele o apogeu do outro mundo. Estar a ouvir histórias dos melhores jogadores do mundo e poder partilhar isso com ele não tem, é priceless. O meu padrinho de seleção que eu escolhi foi o Diogo Coutinho. Também por tudo aquilo que sempre representou direito, pela paixão e entrega, pelo jeito que tinha natural e pela maneira como sempre viveu o rugby para se divertir. Portanto, top 3 pela amizade que tenho, pelo João Correia, pelo nosso grande Pipas, pelo Ouro, por ser um exemplo também de vida, que veio tarde para o direito, mas não é menos direito. É o direito. É o direito, sim. Lembro perfeitamente dele. Um exemplo. Toda a gente ele já aqui teve e tudo aquilo, como ele ultrapassou e como chegou onde está hoje, é sem dúvida, são estes os top 3, mas isso é uma pergunta ingrata. Sem deixar de lado os meus amigos, que, como te digo, os meus padrinhos de casamento são todos do direito, passaram todos pelo direito. Tenho o Pompeu,
passou no direito, pá, mas de resto, pá, Palha também não, Palha, Kiki, Pipoca, o meu irmão, o Pipas, Pompeu, pá, são os meus padrinhos de casamento, são todos do direito. Não, acho que não restam dúvidas que são Que é a todos, pá, família, né? o Carlos, o Batista, pá, o Jusco, o Vareiro, pá, tantos que, pá, Sem individualizar, não é? pá, assim, Zé Pinto, pá, lá, Martim Tomé, ainda joguei com o Tomé, aliás, lembro perfeitamente de estar contra o Belenenses, o Bardi ia casar, o Bardi ia casar nesse dia, o Martim ia ser o Martim padrinho, pá, o Martim dos nossos fez uma retura, pá, numa retura nos iscãos, pá, gigante, não se conseguia mexer, não foi ao casamento. Jesus. Pá, mas desde Roans, muita malta e fui incorporado num chat de veteranos agora e esses mais a sério, mas a malta, pá, que vamos sempre recordando histórias, pá, desde os manos Abreu, pá, o pai Aguilar Filho, que também é meu grande amigo, pá, todos Boa. esses são referências. Depois, para a geração mais nova, e pá, o Vareta, o Diniz, o Vasco Fragoso Mendes, pá, o Manu, pá, são todos são amigos para a vida que partilhamos muito dentro de campo. Boa. E olha, para acabar, umas mais pessoal, se tens pá, em 2, 3 palavras porque é que o GDD e porque é que o Monsanto são diferentes. Já falaste vários e longos minutos sobre isso, mas na sua essência, o que é que tu podes dizer e tu que também experimentaste os clubes, bem sei, em juvenis, iniciados, que não é o nosso auge de sentimento por um clube, mas porque é que é diferente? Lá, olha, primeiro E também tiveste noutros clubes lá fora, não é? claro, eu acho que é uma. Acho que isto é para quem está de fora é difícil perceber, mas a maneira como o direito recebe. O direito é uma maneira muito própria de receber e de receber todo o tipo de jogadores. Estamos a falar desde Malheiros, Sousa Guedes, Varetas, malta que vem do Porto, malta que vem de fora. Mas temos tantos outros casos, desde o Samuri, por exemplo, Dedé. Não, e estamos a falar que são todos bem-vindos. O direito pode não transparecer, e às vezes se calhar não transparece, mas recebe o próprio Palha, não é? Recebe toda a gente de braços abertos e que queira jogar e representar o direito. A maneira de receber. Depois eu acho que isso é um bocadinho reflexo da entrega e da paixão que se tem pelo direito e por aquilo que todas as gerações anteriores têm construído para o nosso clube, e eu acho que é um bocadinho o espelho disso também. Portanto, malta percebe os sacrifícios que foram feitos e sente-se grata por aquilo que outras gerações fizeram. Eu acho que isso é importante. E aquilo que disse há bocadinho a valorização da hierarquia, daquela hierarquia natural que permite à malta mais velha de continuar, que acaba por ser um mecanismo de ajudar a malta mais velha que tem outras famílias a conseguir jogar mais tempo. Depois é a paixão, outra vez a paixão de todos os envolvidos, desde treinadores, pais, família, pais, tudo. É muito acolhedor. Portanto, diria que são estes valores que fazem a diferença. Tens algum objeto que guardes e que te faz lembrar do GDD? Tipo a tua primeira medalha, ou a primeira taça, a primeira camisola, a última camisola? A última camisola tenho a última, mas tenho ideia de ter
uma camisola da época. Pá, tenho as camisolas dos primeiros campeonatos, aquelas brancas com Land Rover e com as várias marcas. Pá, tenho as duas medalhas, riscas aqui. as riscas, sim, tenho as medalhas todas guardadas. Pá, e vou, são as mais antigas e agora as mais recentes são as caveadas que o Taveira fez. Vou mantendo o armário atualizado. Vem aí novidades. Já tens os Baby Girls também? Espero que sim. Pá, já estou na fila para a máscara, que agora não podemos viver sem ela, mas vou mantendo. Pá, tenho uma fralda para o Eduardo que o Lino me ofereceu. Pá, e também há bocado o Lino, esqueci de mencionar o Lino como dirigente. Pá, não me perguntaste top dos dirigentes, mas é o Lino. Não, sim. Pá, o Lino ofereceu-me uma fralda para o Eduardo que ele dorme religiosamente com ela. Também pá, uns bodies que o Taveira mandou fazer também para ele. Pá, portanto, continuo a viver o direito, apesar de não ir tanto fisicamente, o direito continua aqui no coração. Boa, olha, 4 perguntas muito rápidas. Terceira parte, Jola ou Batido? Jola. Sempre. E 2, preferias levar com o Dedé lançadinho para cima de ti e tens que ir pela cara, ou tentares passar pelo teu irmão e arriscaste a levar um viranço? O meu irmão sempre. Mas não, acho que não me vira. Nunca me vira na vida. E preferes marcar um ensaio ou mandar um viranço? Não, mandar um viranço. Sempre. E a última, há algum jogo, ou qual é que foi o jogo que gostavas de ter jogado e não jogaste? Pá. Complicada esta. Não, mas vou-te dizer uma coisa. No outro dia pensei nisso, na Taça Ibérica que ganhámos com o Martim. Pá, fiquei no banco. Fiquei no banco e gostava de ter jogado isso titular. Pá, e provavelmente teria jogado o jogo todo, mas o jogo. E tenho uma história engraçada com o meu irmão, uma história de banco que não posso contar aqui. E depois conto. Boa. Olha, vamos dar por terminada. Queria-te agradecer mais uma vez em nome da malta toda que está por trás do podcast Primeiro Direito, por teres aceito o convite. Obrigado, Wilson. E obrigado por estes minutos e por contar-nos um bocado da história do Gonçalo Uva. Obrigado eu, e continuo a fazer isto que, como te disse, isto é um bom legado para os nossos filhos, para os netos. Isto é uma coisa que fica do clube e só enriquece. Com certeza, há muita gente para entrevistar ainda. Vamos a isso. Obrigado. Bem-vindos ao direito, seja onde for, o nosso clube está no peito. Dos CMLs, placagens e sidesteps, trazemos o clube a casa na forma de um podcast.